eu e você precisamos abrir mão de discutir com alguém, de dar satisfação para alguém dos nossos objetivos, das nossas vontades, dos desejos, daquilo que a gente quer. Uma história empolgante e abençoada de um homem que sabia o que queria, fez o que precisava fazer e conseguiu alcançar os seus objetivos. Bom, eu falei que essa é uma história altamente instrutiva e com valiosas lições que vão se adaptar a todas as áreas da nossa vida, sejam elas financeiras, emocionais, espirituais, conjugais, na questão da criação dos filhos, profissional, enfim. Essa história tem lições que podem ser aplicadas na nossa vida diária, com certeza. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa aqui é uma das belezas da Bíblia Sagrada, que contém histórias magníficas e que ao decorrer dos dias a gente vai estar trazendo aqui histórias como essas, inspiradoras e cheias de lições que podem com certeza agregar muito valor e trazer muitos conselhos valiosíssimos para você. Já vou adiantar para você que a Bíblia é o livro que aconselha, que a sabedoria ela é melhor do que todas as coisas. Porque através da sabedoria bíblica, através da sabedoria, você pode alcançar muito mais do que com muito dinheiro, certo? Esse é o conselho bíblico que tem atravessado milênios e tem dado certo na vida daqueles que têm colocado em prática. Então bora lá para a história inspiradora de hoje, que é a história de Zaqueu. Olha só. No capítulo 19 do Evangelho de Lucas está registrado a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem bem-sucedido, a Bíblia diz que ele era rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, ele era de pequena estatura. Essas são as três primeiras coisas que a Bíblia nos informa acerca de Zaqueu. Mas agora, a primeira lição é que a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele queria saber quem era Jesus, quem era esse homem que estava curando os enfermos, que estava fazendo coisas extraordinárias, fora do comum, aos arredores da sua cidade. E Zaqueu, ele cria esse desejo no coração dele, para que ele possa ver Jesus. A primeira lição que eu aprendo aqui é que nós não vamos conquistar algo que nós não desejamos. Nós não vamos conquistar algo que não desejamos. Ou como Deus nos abençoará em algo que não desejamos, para que eu possa alcançar, para que eu possa ter alguma coisa, eu preciso primeiro desejar, certo? Se você quer uma casa, primeiro você criou o desejo de ter uma casa, depois você foi atrás de uma maneira para conseguir, para adquirir a sua casa. Qualquer coisa que a gente queira, uma roupa, seja o que for, primeiro passa pela fase do desejo, de querer para conseguir. E Zaqueu, ele quer ver Jesus. E para que ele possa ver Jesus, ele precisa sair da onde ele está e caminhar em direção a Jesus. Aqui eu já aprendo aqui uma lição importante. Existem coisas na nossa vida que ninguém vai fazer por nós. Existem coisas aí na sua vida que ninguém pode fazer por você. Então, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um desejo no meu coração, é eu que conheço esse desejo. Eu preciso sair da onde estou e ir e caminhar em direção a este objetivo, porque tem coisas na vida que ninguém poderá fazer por você. Existem coisas que até um amigo pode te ajudar. Existem coisas que uma pessoa, um vizinho, alguém pode te ajudar, mas existem coisas que são tão pessoais, que ninguém pode lutar por você, que ninguém poderá te ajudar. Por exemplo, você pode querer, de repente, começar a ter mais qualidade de vida. Você pode querer fazer exercícios físicos, perder, quem sabe, alguns quilos e tudo mais. O que você pode fazer? Você pode procurar uma academia, mas quando chegar lá você vai descobrir que é você que precisa fazer o exercício. Quando chegar lá você vai descobrir que é você que precisa colocar a mão na massa para que aquele objetivo possa ser alcançado. E é essa lição que eu aprendo com Zaqueu aqui. Existem coisas na nossa vida que ninguém poderá fazer por nós. Então anota aí, tem coisas na sua vida que ninguém pode fazer por você. Então vamos nos levantar e vamos em busca do objetivo que a gente quer. Bom, depois que Zaqueu dá esse primeiro passo, ele descobre que ele precisa fazer isso, ele sai da sua casa e vai em direção até onde
Jesus está. Só que quando ele chega lá, pertinho, que ele olhou, né? Quando ele olhou ali, ele viu uma grande multidão de pessoas que já tinham chegado na frente dele. Pessoas que já estavam acompanhando Jesus há muito tempo. Pessoas que já estavam ali ouvindo os conselhos de Jesus. Pessoas que já estavam ali sendo curadas, que tinham chegado na frente dele. A Bíblia diz que era uma grande multidão de pessoas. Zaqueu olhou. Lembra que eu falei para você? Ele era rico, tinha um bom emprego, mas ele era de pequena estatura, ele era baixinho. Então ele calculou que ele não conseguiria, não teria força, não teria condições de passar no meio daquelas pessoas. E aqui está uma lição importante. Ele não ficou irritado. Ele não ficou irritado com aquelas pessoas que tinham chegado na frente dele. Ele não ficou aborrecido porque ninguém abriu espaço para ele passar. O que eu acho interessante na história de Zaqueu é que a gente não vê ele dando desculpas para as coisas acontecerem. Ele não diz, eu queria ver Jesus, mas eu sou de pequena estatura. Eu queria ver Jesus, mas ninguém bateu na minha casa, ninguém veio me chamar, ninguém veio me convidar. Eu queria fazer aquilo, mas por causa do fulano, eu não vou fazer. A gente não vê isso na história do Zaqueu. E aqui está, com certeza, uma lição para nós aprendermos. Não podemos colocar a culpa em ninguém por aquilo que a gente quer fazer. Nem perder tempo batendo de frente, discutindo com alguém, porque não quer dar a oportunidade, talvez, que a gente acha que merece. Zaqueu olhou a multidão, viu as pessoas que estavam ali e um homem inteligente que era, ele usou ali a sua inteligência para criar uma estratégia para que ele pudesse ver Jesus. Olha só, aqui Zaqueu esbarrou, a multidão, ela é um fator externo. São coisas que a gente não pode controlar. A multidão estava lá. Ele não podia mandar as pessoas ir embora. Ele não podia dizer, olha, o teu problema é menos importante do que o meu. Eu estou aqui só para ver Jesus e você. O que você quer? Não. São problemas externos, são coisas externas que a gente não tem controle. Agora, Zaqueu também esbarra em um problema interno, que ele era de pequena estatura. Isso é uma questão interna. E nós, como seres humanos, estamos cheios de problemas internos. Cheio de medo, de traumas, de frustrações. E às vezes, essas questões internas é o que nos impedem de dar o próximo passo. Essas questões internas é que nos impedem de prosseguir adiante. Olha só, anota aí. Zaqueu podia parar e dizer, eu sou de pequena estatura, eu sou baixinho demais. Se eu fosse um pouco maior, não? Ele podia agora começar a se comparar com outras pessoas. Ele poderia olhar para lá e dizer, se eu fosse grande igual o fulano ali, se eu tivesse a inteligência de alguém assim, se eu tivesse tal coisa, se ele começasse a se comparar, ele perderia o foco, ele perderia o tempo dele e não conseguiria ver Jesus, ele não conseguiria alcançar o seu objetivo. Então olha só quantas lições abençoadas a gente pode tirar da vida desse homem aqui chamado Zaqueu e aplicar no nosso dia a dia. Não é isso? Para que a gente possa vencer, conquistar os nossos objetivos. Não olhe para você olhando para você mesmo e se enchendo de incapacidade. Olhando para, às vezes a gente olha para nós mesmos e se menosprezar, porque eu sou assim, eu não tenho o que for, não tenho, eu não sou assim. Aí a gente começa a se medir pelos outros e no final das contas não consegue alcançar os objetivos. Então vamos lá. Zaqueu saiu da casa dele, sabia o que queria. Encontrou um problema que era a multidão. Segundo problema, ele era baixo. Então agora ele bolou uma estratégia na mente dele. Ele olhou à sua volta e viu uma árvore. Ele pensou, é essa árvore que é a minha salvação. Ele antecipou o caminho que Jesus estava fazendo, subiu na árvore e de lá ele esperou Jesus passar para que ele pudesse vê-lo. Aquele era o objetivo da vida de Zaqueu naquele momento. Ele deixou de lado o orgulho, ele deixou de lado se alguém ia falar, pensar alguma coisa dele a respeito de estar subindo na árvore ou não. Ele não se importa com isso, ele não se importa com a opinião de alguém que vá falar alguma coisa a respeito disso. O que importa para ele é que ele vai ver Jesus. E olha só, uma coisa interessante. Depois que Zaqueu faz todas essas coisas, depois que ele sai da casa dele, depois que ele dribla a multidão, depois que ele deixa de lado a questão de ser pequeno e não deixa isso influenciar no seu objetivo, depois que ele sobe na árvore, depois de todo esse esforço, a história bíblica diz que Jesus passando olhou para cima
e chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce. Desce porque eu quero ir passar a noite na tua casa. Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Eu quero ir falar contigo pessoalmente. Olha só, o resultado foi mais esperado do que ele imaginava. Foi além daquilo que ele queria. Ou seja, quando nós damos o primeiro passo, quando nós não perdemos tempo dando explicação ou colocando a culpa em alguém porque nós não alcançamos nossos objetivos, quando nós olhamos para nós mesmos, não ficamos pensando nas nossas incapacidades, mas quando nós continuamos avançando, continuamos indo adiante, os objetivos que nós tanto desejamos, eles começam a tomar forma na nossa vida. Essa é uma lição importantíssima a respeito de Zaqueu. Eu vou te dar mais um. Zaqueu era muito mal visto pelas pessoas. Quando as pessoas viram Jesus entrando na casa de Zaqueu, você pensa o quê? Que elas aplaudiram? Você pensa que elas bateram palma e disseram, olha, Jesus está na casa de Zaqueu, ele com certeza vai fazer alguma coisa extraordinária na vida dele. Não, as pessoas diziam, olha só, este Jesus entra na casa desse homem pecador. Olha só Jesus entrando na casa desse homem, talvez ele não saiba nem quem é ele. Esse homem não merece que Jesus entre na sua casa. Ou seja, as pessoas apontavam, olhavam e diziam, ele não merece isso, mas diga uma coisa, Zaqueu lutou por aquele momento. Zaqueu, ele enfrentou as dificuldades, subiu numa árvore, enfrentou a questão da multidão, se livrou da multidão, enfrentou suas próprias incapacidades para estar naquele momento ali. E tem alguém dizendo, ele não é digno que Jesus entre na sua casa, mas Jesus estava lá. E olha só, fato interessante. Quando Zaqueu ouve essas coisas, ele não para falar com as pessoas que estão acusando ele. Ele para falar com Jesus que está na frente dele. Ele começa a falar, Jesus, se eu tenho feito tudo isso que tem me acusado, eu estou me arrependendo agora. Eu estou mudando de atitude agora. Se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu dou até metade dos meus bens, porque agora eu descobri que o que eu preciso está aqui comigo, está bem na minha frente, é o Senhor. E naquele dia Jesus declarou, hoje chegou salvação a esta casa, porque também esse aqui é filho de Abraão. Declarou sobre ele a bênção. E eu quero declarar sobre a sua vida. Que a bênção de Deus vai chegar na tua casa, que a bênção de Deus vai chegar na tua vida, mas você precisa, eu e você precisamos abrir mão de discutir com alguém, de dar satisfação para alguém dos nossos objetivos, das nossas vontades, dos desejos, daquilo que a gente quer. Então, querido, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. E se você crê que essa palavra ela vai abençoar a tua vida, que a partir de hoje você vai pegar essas lições e vai colocar em prática na sua vida e vai começar a ser uma pessoa abençoada, se você crê, faz o seguinte, compartilha com alguém, tem alguém precisando ouvir essa palavra, tem alguém necessitado que precisa ouvir o conselho de Deus para a sua vida, se inscreve nesse canal, comenta, escreve aqui embaixo o que foi que te chamou mais atenção, se você já passou por isso, se você já cometeu o erro de ficar dando satisfação e perdeu o foco, comenta aqui embaixo. Tá bom, querido? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.